Fala pessoal, tudo bem? Eladio Tenor aqui para mais uma aula para vocês e hoje nós vamos falar sobre métodos de estudo, né? Esses métodos de estudo que a gente utiliza para provas, né? Concursos e tudo mais que a gente vai desenvolver, beleza? Então eu quero chamar a atenção de vocês na aula de hoje para métodos de estudo, ok? Então alguns métodos de estudo já são bastante conhecidos, como você já pode ver aí na imagem. Nós vamos falar hoje sobre o quadro de horários, ciclo de estudo, eita, que eu coloquei aqui, ficou, ó, ciclo de estudo e mapas mentais e resumos, tá? Então vamos falar de forma bem mais aprofundada aqui, né? Vamos deixar bem claro como você vai poder começar a produzir o seu material de estudos dessa maneira, beleza? Então preciso que você acompanhe executando. Então você vai pegar um papel, uma folha em branco, ou se você tiver em um notebook, você já abre o seu Word, abre o seu PowerPoint, abre qualquer aplicativo que você tenha mais facilidade, mais familiaridade para trabalhar. Beleza? Então tem o Canva também hoje em dia, né? Tem um site do canva.com que você pode criar esses mapas mentais, você pode criar quadro de horários nas planilhas do Google, no Excel, ou seja, por aí vai, a gente vai ver todas as informações mais para frente. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que planejamento de estudo para provas e concurso, ele passa a ser uma forma, né, é mais de como você utiliza o seu tempo disponível para os estudos do que o conteúdo propriamente dito. Então eu digo isso por quê? Porque não adianta você ter o melhor material do mundo se você não tem um método para trabalhar com ele. Então não adianta você ter o melhor, eu tenho 300 cursos, mas eu não tenho tempo, eu não sei o que fazer com aqueles cursos que eu tenho disponível. Então por isso que eu falo, a forma como você utiliza o seu tempo para os estudos é o que vai definir a sua trajetória, é o que vai te deixar mais próximo da aprovação, que é o que todo mundo quer. Para este momento, nós temos aqui os dois queridinhos, são o quadro de horários, né, e o ciclo. Então, vamos falar primeiramente do quadro de horários. O quadro... Sim, vamos falar antes disso. Eu quero só te apresentar quadro de horários e ciclo, beleza? Então, o quadro de horários, ele é o quê? Ele é uma ferramenta que vai te organizar, tipo agenda. O ciclo de estudo, ele é bem mais flexível, ele vai te dar mais flexibilidade. Então, para o planejamento de estudos, como você tem pouco tempo para fazer a sua prova, você vai entender que o ciclo de estudo, quanto o quadro de estudo, tem muita importância no seu processo. Deixa eu te falar sobre o gráfico mais importante do mundo. Isso aqui foi Tony Buzan, em 1960, por aí. Ele era escritor, né? Ele utilizava um método para escrever livros, né? Então esse método ele foi cada vez mais aprimorando, que aí veio passar como o método do mapa mental. Mas aqui eu quero falar de você do quanto o seu cérebro aprende de informação. Nós temos o gráfico aqui, que ele vai seguir nessa linha aqui, as três opções. Então nós temos o início, 1 hora e 40 minutos, o outro ciclo de 2 horas mais ou menos, e o terceiro ciclo entre 3 e 5 horas de estudo. Então, vou ampliar a tela aqui para tu ver se tu entende primeiro. No primeiro quadro é uma pessoa que estuda no ciclo de estudo de 30 minutos. Aqui, essa pessoa, ela pega um ciclo de matéria. Pronto, por exemplo, isso aqui não é que a pessoa só vai estudar isso por dia. Não, por matéria, tá? Então, é por matéria. Então, esse ciclo aqui, a pessoa estuda 40 minutos de uma matéria, certo? Nesse segundo ciclo, estuda 2 horas de matéria. No terceiro ciclo, de 3 a 5 horas. Então, deixa eu te dizer para você entender esse gráfico aqui. No início, nós tendemos a fixar mais. Então, digamos que isso aqui tem mais ou menos de 10 a 15 minutos de concentração nível alto. E aqui o final basicamente vai ser geralmente a mesma coisa, tá? Isso aqui foi nos experimentos, foi diagnosticado que a gente tem essa capacidade de concentração no início e no final muito parecidos. Então no início nós temos ali entre 10 a 15 minutos, no final também. Então imagina que nos 10 aqui só foi 10 minutos. 10 minutos
e 10 minutos de estudo propriamente dito focado. Todo esse meio aqui, a gente perde informação. Tá certo? Então você fixa melhor 20 minutos. 20 minutos você ganhou de conteúdo. Aí lá, 20 minutos então é muito pouco. Mas preste atenção. Nesse meio, você está perdendo informação, não está mais retendo informação. Então você vai lembrar do início, um pouco do início da matéria, você vai lembrar do fim da matéria que você estudou. Mas o meio, aquele aspecto do meio, você vai perder. É tipo filme. Então se você está assistindo um filme, quando aquele filme ele é maçante, né, do meio para o fim do filme, tu já não lembra mais. Mas do início do filme tu lembra. E do final. No meio do filme você passa desapercebido. Então passa por esse gráfico aqui, certo? Então o que é que esse gráfico quer deixar bem claro? Que quanto maior o espaço entre o início e o fim do estudo, mais informações eu perco. Então, eu consigo estudar de 3 a 5 horas. Bacana, mas você perde mais informação do que quem faz os ciclos de estudo de 40 minutos a 1 hora. Tá? Isso aqui de 40 a 1 hora. Vamos considerar de 40 a 60 minutos. Certo? Então, quem faz esse ciclo maior, ele tende muito a perder mais informação do que no quadro primeiro. Por isso que eu defendo a técnica de você utilizar sempre ciclos de 40 minutos a 1 hora, não mais que isso, tá certo? Você acha que é pouco, mas não é. Bem aplicado, bem feito, estudando a matéria, fazendo o seu resumo, fazendo questões, isso aqui é um tempo muito bem gasto no seu processo, tá bom? Então, no primeiro, aquele que eu acabei de falar, rotina de estudos entre 40, de uma hora a 1h30 é o indicado, né? Esse aqui é o que a gente indica. Você monta uma rotina de estudos entre 1 hora e 1h30 com intervalos no meio, cada vez maiores. A cada hora de estudo você coloca 15 minutos de descanso, tá? Então tenta implementar isso no teu processo. A segunda rotina de 2 horas, de 2h30 a 3 horas é muito puxado, muito cansado, você não vai manter. Aqui você não vai manter a concentração, não tem concentração suficiente por tanto tempo. Eu sou fora da curva. Beleza, você consegue. Agora, não é todo mundo que vai conseguir focar 2h30, 3 horas no mesmo assunto. Rotinas de estudo de 3h30 a 5 horas também não recomendável. Então, aqui a gente recomenda que você utilize o gráfico número 1, que você faça sua rotina de estudos entre 1 hora, 1h30, para que você possa reter mais informação. Fechou? Vamos para o próximo slide aqui. Uma coisa interessante é nunca monte o seu ciclo de estudo, o seu processo de estudo com matéria com esperar você concluir a matéria inteira. Por exemplo, eu só vou estudar raciocínio lógico para o meu concurso assim que eu concluir a matéria de português. Eu só vou estudar informática quando eu acabar raciocínio lógico. Nunca faça isso. Isso é o sistema modular. No sistema modular não vai funcionar para você para o concurso, porque você tem pouco tempo e muita coisa para estudar. Então você processa todo o seu material de estudos dividindo, igual uma faculdade faz, a escola faz, monta aqueles quadros de horário. Beleza? Então, características do quadro de horário. As características do quadro de horário é que ele tem horário fixo, né? Você tem os horários fixos com facilidade de fixar seus horários, você vai poder fixar os horários que você vai estudar. Hierarquização das matérias. Ele vai dividir aqui, ó, por matérias que têm mais interesse, né? As matérias que são mais importantes. Então, você vai colocar aqui segunda-feira eu vou estudar português, por aqui e tal. Na terça-feira, raciocínio lógico. Isso aqui não é a regra, que eu vou te mostrar mais à frente como é que funciona direitinho a divisão. Quarta-feira, informática. Então, veja só, você vai hierarquizando, né? Então, você vai dando importância. E essa importância ela é dada em quê? Em tempo. Você vai definindo tempos diferentes para matérias que têm pesos diferentes no teu edital. Por exemplo, se português tem mais peso
do que informática, você vai ter que estudar mais português do que informática, natural. Se raciocínio lógico tem mais peso do que português, você vai estudar mais raciocínio lógico do que português. E assim por diante, beleza? Simples de acompanhar, estão acompanhando tudo direitinho. Beleza. Ciclo de estudos. Qual é a diferença para ciclo de estudo? Enquanto o quadro de estudos ele tem um horário fixo, tem hierarquização da matéria, tem um controle sobre o que deve ser estudado, o ciclo de estudo também vai ter o controle sobre o que vai ser estudado, vai ter seus horários e tal. A questão dele é que ele é mais flexível. Ele é mais flexível. Então aqui, por exemplo, você pode botar um português aqui, ó. Aqui eu estou falando um ciclo de 1 hora, por exemplo, né? Ciclo de 1 hora. Aí vou ter português, vou estudar 1 hora de português. Então depois de português eu vou estudar o quê? RLM. Vou estudar raciocínio lógico matemático. Beleza, sempre 1 hora. Aí eu tenho informática no meu edital. Vou estudar informática. E o que é que eu vou estudar depois de informática? Aí eu vou estudar específico, por exemplo. Certo? Então vamos lá. Eu tenho português, raciocínio lógico e informática. Nesse caso, português tem um peso maior. Então eu vou dedicar mais tempo para português. Raciocínio lógico tem menos peso que português, então vai ser menor que português, certo? E informática tem menos, ela vai ter três questões na prova de informática. O que é que vai acontecer? Ele é menor do que RLM. Específico tem peso maior que português, tem peso maior que LRM e tem peso maior que informática. Então, específico vai ter tempo maior. Então, na verdade, nesse ciclo aqui, eu vou estar sempre repetindo o tempo maior e mais vezes o específico, porque o específico ele é maior do que todo mundo, certo? Ou igual a português. Então, específico e português vão ter prioridade. Português vão ter prioridades, certo? Vão se repetir mais do que RLM e informática, né? Então é desse jeito que a gente monta o nosso ciclo, certo? Sempre dando prioridades. Então em um bloco eu vou fazer o seguinte: quantos blocos desse eu consigo fazer por dia? Ah, eu vou ter aí de 4 horas, então eu tenho 4 vezes isso aqui, 4 vezes por dia, né? Então, 4 vezes por dia. Então, eu tenho 4 horas para me dedicar. Então, quantas vezes eu vou repetir específico e português? Aí vai no seu processo de estudo que você vai analisar. Como é que eu estou em português? Eu mando bem em português? No simulado que eu fiz, eu estou indo bem em português? Estou. Então, eu vou deixar português um pouco de lado, porque eu vou me dedicar mais ao específico. Aí é onde eu digo, eu vou repetir o específico nos 4 ciclos. Repito português ou específico nos 4 ciclos. Português, eu dou menos tempo, eu tiro o tempo dessa 1 hora de português, eu boto lá 30 minutos, 40 minutos só para responder questão e volto para específico depois. Pego o raciocínio lógico e vou trabalhando aqui dentro do processo. Então, é muito individualizado o ciclo de estudo. Eu não tenho como fazer, por exemplo, para uma turma, ciclo de estudo e todo mundo pegar e aplicar daquela forma. Por quê? Porque é muito individual. Então, você tem um jeito de aprender diferente do que outros. Sua forma de escrever é diferente, sua forma de falar é diferente, não porque sua forma de aprender é igual a todo mundo. Não, sua forma de aprender é diferente. Então, para botar o ciclo de estudo, você vai no que você está indo bem, no que você está indo mal. Você tem que ter essa análise do seu entendimento, do seu aprendizado. Tá certo? Então, ciclo de estudo se faz assim. Pega uma matéria que tem mais peso, dá um destaque para ela, e outra matéria que tem menos peso, menos destaque. E assim vai essa hierarquização. Beleza? Passamos aqui para o segundo ponto da aula, que ficaria assim. Por exemplo, para o concurso específico do concurso do INDEA Mato Grosso. O que acontece? Eu pego essas matérias que tem aqui,
Ah, tem redação. Redação é matéria também. Tu tem que estudar, tu tem que fazer tua redação todo dia. Beleza? Então eu pego ela e coloco dentro do ciclo. Então tem português, tem raciocínio lógico, tem geografia, legislação básica, conhecimento específico, legislação agropecuária, princípios de éticas e filosofia, noções de administração. Olha só. Então nós temos aí várias matérias. E várias matérias de campos diferentes. O que eu digo campos diferentes? Específico e legislação agropecuária são diferentes. Legislação é muito específica, né? Legislação é para resolver aquele problema, para regulamentar aquele processo. Então, legislação faz aquilo. Conhecimento específico é específico da formação. Por exemplo, entomologia, fitopatologia, irrigação e drenagem. Então, tudo isso é da formação, certo? Então, isso eu falo isso no caso de agrônomo, no caso de veterinário, vai ser as doenças animais, bem-estar animal, né? Boas práticas de manejo da bovinocultura, da suinocultura, da avinocultura, tudo isso, certo? Então, você tem aqui esse processo que ele está listado sem hierarquização aqui, ele está só num ciclo, temos várias matérias. Então, essas matérias nós vamos transformar elas em vários ciclos. Então, aqui do lado você já vai ver aqui, ó, que eu tenho o ciclo 1, português, raciocínio lógico e geografia. São de campos parecidos, são de coisas parecidas. Vocês acham que são parecidos esses assuntos? Não, né? Não são parecidos. Então são assuntos totalmente diferentes. O geografia e história, elas são muito texto, né? Mas ela dá para ser intercalado com português. Tá? Por quê? Porque o nosso cérebro adora coisas novas. Então se você está estudando português, a intenção é de que você pegue o seu material e volte, né, para conteúdos de outras áreas, porque é sempre coisa nova, informação nova entrando na cabeça. Então, o teu cérebro cansou de português, tu vai lá e mete um raciocínio lógico, tu mete uma informática, tu mete um específico, tá certo? Isso aqui é só um exemplo de como montar seu ciclo 1. Seu ciclo 1, digamos que esse é o ciclo da manhã. Então, tu tem aqui 3 horas. Ou 2 horas e meia. Vamos lá. 2 horas e meia. Esse é o ciclo da manhã, certo? Ciclo da manhã. O ciclo, digamos que tu tem o ciclo da tarde. Tu vai estudar o que no mesmo dia? Legislação agropecuária, informática e administração pública. São áreas do mesmo campo também? Não são, né? Então você tem aqui do outro lado específico, ética, filosofia, legislação básica. Então está englobado todo o seu edital aqui, todas as matérias, de acordo com o exigido aqui. Então todas elas estão aqui. Ah, Ládio, tem redação que você não botou. Sim, a redação eu espero. Vamos lá, aqui eu tenho 2 horas e meia, mais um ciclo de 2 horas e meia, mais outro ciclo de 2 horas e meia. Então nós temos aqui 2 horas e meia, 5 horas, 7 horas e meia. Eu acho difícil ter alguém que vai conseguir estudar 7 horas e meia, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Então, o que acontece? Você pega esse ciclo e vai colocando num quadro de horários por dia. Tá? Então, segunda-feira. Qual é o meu tempo? Ah, meu tempo eu tenho 3 horas. Então, se tu tem 3 horas, bota o ciclo 1. Depois, na terça-feira eu vou ter hora. Bota o ciclo 2. Depois bota o ciclo 3. Depois volta como? Inicia o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. E depois, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. É, Ládio, pode intercalar? Pode. Depois do ciclo 3, pode ser o ciclo 2, pode ser o ciclo 1. Entendeu? Pode ser da forma que você achar que dá para você estudar. Novamente, o estudo ele é muito personalizado. É muito você que vai se mostrar capaz de produção de conteúdo de estudo. Tá certo? E agora... espero que tenha fixado esse conteúdo para vocês, de quadro de horários, de ciclo de estudos, né? Vai ter também, tem outra aula aqui sobre a planilha de estudos, né? Como você pegar a planilha de estudos que tem aqui no grupo, você pode pegar ela aqui, você pode, né, montar o seu horário aí. E agora eu vou passar para vocês o conhecimento, né, de uma área do nosso cérebro, que é a produção do seu material. Por quê? Porque, Ládio, você não vai entregar os mapas mentais? Não, nunca entreguei. Nos meus materiais de
de curso, de cursinho, eu nunca entreguei mapas mentais, né? Eu já entreguei resumos, esquematização de leis, mas o mapa mental eu nunca entreguei. Por quê? Porque eu acredito que, como cada pessoa aprende de forma diferente, a forma de eu ver um assunto, eu acho que você vai ficar pensando assim, pô, eu não estou entendendo ainda. Então tu pega o meu mapa mental, ao invés de te ajudar, ele vai prejudicar. Então você tem prejuízo. Então o que é que eu indico? Indico que você sempre produza o seu material. Certo? Então como é que você vai produzir um material de qualidade? É isso que eu vou te mostrar agora. Vamos aprender sobre mapas mentais e como fazer o seu. Nessa imagem aqui, eu tenho duas imagens que são bem distintas, porém tem muita coisa que é parecida. Né? Então você consegue ver que ambas as imagens, essa aqui foi feita à mão, essa aqui foi feita no computador, mas ambas as imagens têm um tema central. Né? Então tem um tema central. Ah, tá um pouco embaçada. A imagem aqui tá um pouco embaçada mesmo. Então não adianta você alterar a qualidade do vídeo, que não vai apresentar para você aí, certo? Eu peguei ela só para ter base, só para mostrar para vocês assim o visual, tá certo? Então quando você vê o visual, independe do conteúdo que tem ali, se você conhece o assunto, você já vai matando de cara. Então essa é a primeira regra e o primeiro objetivo do mapa mental. É fazer você lembrar do assunto que você estudou apenas com o visual. Certo? Primeira lei do mapa mental é fazer você saber do conteúdo que você estudou apenas com o visual. Então, nós temos aqui nas duas situações, nós temos essa, né, aplicação. Então, você vê o visual e sobre genética, aí eu venho fazer agora o que eu acabei de falar alguns minutos anteriores sobre você produzir seu material. Eu, por ter estudado genética já na escola, eu vou lembrar lei de Mendel, né? Eu vou lembrar a segunda lei de Mendel, aquelas histórias dos cromossomos, né? Então, antígenos, isso aqui, ó, heterozigoto, homozigoto, isso aqui, algumas coisinhas a gente vai lembrando. Mas como a gente não foi a gente que produziu, veja que a gente já tem um pouco de dificuldade. Começa aqui em genótipo ou em lei de Mendel. Hein? E aí? E agora? Não é? Então ele tem o mapa mental, ele vai resumir as informações, mas de acordo com o que você entendeu. Você vai produzir seu mapa mental dessa forma, como você entendeu. Então vamos lá para as similaridades ainda constantes nos dois materiais. Eles têm muitas figuras, né? Então tem setas, né? Nas duas imagens tem seta, tem figuras aqui, ó, o cara fazendo aqui um destaque. Ou seja, ele é feito para chamar a atenção. Isso aqui, essa luzinha aqui, ela deve estar chamando para uma atenção aqui em algum lugar. Concorda comigo? Então é exatamente isso que eu quero que você preste atenção aqui na produção do conteúdo, que você tem que produzir o conteúdo e adicionar imagens. Ah, Eladio, eu não sei desenhar. Faz qualquer imagem que vai parecer, que quando você olhar você lembre, te direcione para algum lugar, que faça com que você raciocine. Entendeu? Então esse é o processo. Então o processo tem um tema central, esse aqui é o tema central. Então a primeira coisa que você faz é o tema central. Então todo mapa mental tem um tema. Certo? Do tema saem as ramificações. As ramificações, aí ela tem que ser direcionada. Ela pode ser reta e daqui vir para cá e assim vai. E pode ser bola, pode ser losango, pode ser o que você quiser. Agora, desde que ele tenha um tema central e ele seja direcionado para que você, quando olhe, você... Opa, lembrei. De uma legislação, por exemplo, aqui no meio tem que ser o nome da lei, vai ser o nome da legislação. E ramificando daqui, você vai fazer os pontinhos. Opa, aqui vamos falar sobre características 1, 2, 3. Fechou. Dessas características 1, 2 e 3, eu tenho que me lembrar Y, X e Z. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Então, você vai montar seu mapa mental
dessa maneirinha. Ah, Laido, mas eu não tenho tanta experiência, o meu mapa vai ficar feio. Vai ficar feio, vai. E o bom é esse, você começa com ele fazendo feio, que uma hora ele vai ficar bonitinho, e uma hora ele vai ficar funcional. Tudo que é no início é mais complicado, tudo que está no início a gente tende a complicar. Aqui eu preparei para vocês esse slidezinho aqui que você vai poder ir treinando. É pouco box, mas você pode fazer isso para você, resumindo, por exemplo, um capítulo de uma legislação. Então tu pega lá algum decreto desses aí, tu vai pegar o decreto e coloca aqui no meio. Ó. O principal objetivo você já vai logo pro meio. Então você vem aqui no meio, ó, coloca aqui. Lei 8.724, nem sei se tem essa aqui, /89, vou logo botar assim. Pronto. Então essa eu já sei que quando eu olhar para esse mapa mental, eu sei que esse mapa mental é sobre a lei 8.724 de 89. Ela fala sobre o quê? Aí bota aqui embaixo na descrição. Dispõe sobre, digamos, vou botar aqui, comida. Pronto, dispõe sobre a comida. Então nós temos aqui, eu vou partir do primeiro ponto, no primeiro ponto eu vou botar aqui, ó. Capítulo 1. No capítulo 1 ele fala sobre X, Y e Z. No capítulo 2, tem uma coisa que eu tenho que me lembrar, que ele fala sobre MVP. No capítulo 3 aqui embaixo, eu tenho que me lembrar a observação em relação a X e Y. Mas eu tenho que me lembrar também, aí eu faço uma... Olha só como é bonitinha a minha lâmpada. Pronto. Uma lâmpada aqui. Ela vai fazer o quê? Isso aqui eu tenho que me lembrar sobre essa relação, sobre esses pontos aqui. Pronto, fechei. Eu já estou começando a criar. Veja, ele já está se tornando um mapa mental. Ele já está se tornando um mapinha. Então, quando eu olho, eu já sei para onde é que eu vou olhar. Entende? Então, sempre observando essas regrinhas aqui, ó. Hierarquização das informações. O nome da lei, importante, no meio. O capítulo ao qual se refere. Logo, como subtítulo. Abaixo desse subtítulo, o texto. Certo? Então, sempre isso. Hierarquização é isso. Você dá hierarquia. Então, a informação vem como? Vem a lei primeiro, depois vem os capítulos, depois vem os artigos, depois vem os parágrafos, os incisos e as alíneas. Né? Então, temos que dar hierarquização sobre isso. E a não poluição visual, gente. A gente não pode poluir o visual do mapa mental, porque se ele é para nos ajudar, se eu poluir ele com um monte de imagem, com um monte de coisa que não tem nada a ver, que não vai me levar ao foco que é receber, retornar aquela informação, não faz sentido para mim. Então eu não tenho para que ter um mapa mental dessa forma. E outra, menos é mais. Então quanto menos coisa você colocar no seu mapa mental, mais coisas você pode ser capaz de ser lembrado. Tá certo? Então um mapa bem feito, ele não é tão cheio de coisa assim. Um mapa bem feito, ele é simples. Tá lá. O que precisa estar no mapa mental para fazer você voltar ao tema. Tá certo? Então, tenta fazer teu mapa mental, tenta pegar uma legislação, fazer teu mapa mental, mostra para o colega, mostra para o professor, faz sempre a integração, você com outros colegas, você com outras pessoas. Por quê? Porque você vai aprimorando. Beleza? Fechou? Então, turma, basicamente é isso, certo? Sobre mapas mentais. Vamos falar agora um pouco sobre resumo. Como fazer resumo, para que serve o resumo? Primeira coisa, o resumo serve para te ajudar a retornar à ideia central do tema, não é isso? Então ele vai fazer você ajudar, vai te ajudar. Então o material de revisão do resumo, ele é menor do que o material original. Tem alunos que produzem tanto conteúdo sobre uma coisa só, quando olha lá, o resumo do cara tem mais coisa do que na original.
Não é para ser assim. Porque quando é que você vai usar o mapa mental e quando é que você vai usar o resumo? Você vai usar os dois no momento de revisão, na hora da revisão para o teu concurso, no dia antes da prova. Então tem que ser informações rápidas e curtas que estejam ali de fácil acesso, que quando você olhar, teu cérebro vai lembrar e vai dizer assim, nossa, beleza, show de bola. Tá? Então tá tudo certo. É isso que tem que ser. É isso que tem que transparecer e que tem que deixar bem claro no resumo e no mapa mental. Deixa esses três aqui para eu te mostrar uma diferença bem básica, certo? Sobre cada tipo de resumo. Isso aqui, o que você acha? Sobre cartografia, está falando ó, coordenadas, está falando fusos, né? E daí ele vem, ele tem um tema central, ele tem a hierarquia de informação, ó, tá vendo? E aqui ó, já vem menor. Então você tem ó, a informação e aqui lembretes. Bom, e figuras, muito importante. Então eu considero isso um resumo nota 10. Nota 10. Por quê? Porque ele é curto, é limpo e você consegue lembrar do tema. Você consegue lembrar do tema tranquilo. Certo? Então aquela história, tu não vai querer lembrar agora sobre cartografia agora só com esse resumo aqui que está com baixa resolução, que tu não vai enxergar. Mas quem fez esse resumo na hora que pegou vai lembrar da aula de cartografia e fechou, meu irmão. Aqui já era, tudo ok. Então, esse resumo eu considero um resumo nota 10. Porque ele é limpo, cumpre a hierarquização das informações, entrega as coisas no visual. Ele já me ajuda. É meio que um mapa mental, mas ele é muito linear, né? E no linear nós estamos falando de resumos. Você vê linear porque ele divide as informações aqui, né? Então, ele tem os quadros de divisão. Então, você tem aqui mais informação aqui, ó. Informação aqui embaixo, informação aqui e o lembrete. Tá? Então, você tem um assunto aqui de hierarquia aqui, outro assunto aqui. Então, tá bem divididinho, tá bem bonito, tá limpo, tá clean, nota 10. Esse primeiro aqui, ele já chama muito mais atenção do que ele deveria chamar. Só que tem um problema. Olha o tamanho dessa escrita aqui. Tá vendo? Porque eu falo que estudar é muito individual. A pessoa que escreveu desse tamanho, ela consegue ler. Mas eu não consigo ler. Eu tenho que ter umas coisas assim espaçadas. A letra tem que ser bem escrita, né? Então tem que ter um tamanho da fonte maior, certo? E outra, como ele é linear, aqui ó, né? E a gente não dá nem para ver, mas ele tem um tema central, mas a hierarquização de informação dele ficou meio esquisito, porque ele dividiu por cores, mas as canetas não acompanharam as cores do papel, então eu fico meio perdido. Não sei vocês que estão vendo essa aula, mas eu fico meio perdido nesse mapa, nesse resumo. Tá? Então, se aqui fosse verde, eu entender que estavam sendo ligadas as informações assim, ó. Mas é uma coisa que não é. Então, não há uma hierarquização tão clara. E letra muito pequena, para mim não funcionava. Eu ia dar, num resumo desse, se eu fosse usar, para mim, isso aqui seria uma nota 8, mais ou menos. Certo? Nada de errado quem produza dessa forma. Novamente, estudo é muito individual. Se você consegue entender, se você consegue chegar na informação através desse resumo que você produziu, ok. Esse aqui é um resumo daqueles resumos. Isso aqui está mais parecido do que a matéria completa do que para resumo. Não é? Quando eu pegar, imagina só, eu já estou no fim da preparação do concurso. Já li muita coisa, muita coisa. Quando eu pego um resumo desse jeito, o que acontece? Tem mais informação aí do que no material original. Eu sei, é um resumo, não é só isso sobre o Estado Islâmico, não, mas o que me aparenta quando eu vejo isso, ele me dá uma repulsa. Meu cérebro repudia isso aqui. Então, não é uma forma tão legal de se fazer um resumo dessa forma, e nem uma dessa também. Eu preferia fazer dessa forma aqui. Então, se você produz desse jeito, não tem nada de errado. A informação chega até você? Chega, professor. Beleza. Ah, professor, só sei fazer assim e para mim dá certo.
ok também, beleza, não tem problema nenhum. É isso que a gente está aqui, eu só estou te mostrando as formas de método de estudo. Tá certo? Então, para não me alongar mais, essa foi a aula sobre planejamento de estudo, sobre quadro de horários, sobre ciclo de horários, como fazer o mapa mental, como fazer resumos eficientes, tá bom? Então, espero ter te ajudado, espero que essa aula contribua bastante para o seu processo de estudos, que consiga, né, o objetivo no seu concurso. E uma coisa é certa, se você faz aquilo todo dia, começa a ficar fácil a cada dia. Todo dia um pouco mais fácil, todo dia um pouco mais fácil. Então comece a fazer os seus materiais, comece a fazer seu mapa mental, comece a fazer seu resumo, para que você possa ampliar o seu campo de aprendizagem. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Deixa um comentário aqui se você gostou dessa aula, se você tem alguma dúvida ainda sobre o material, ou fala lá no grupo de alunos. Beleza? Tamo junto, a gente se vê.